Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e no vídeo de hoje vamos tratar de um tema interessante, a fé. Você tem fé? O que é a fé? Qual a diferença da fé humana para a fé revelada ou a fé divina? O que diferencia a fé cristã das demais outras religiões? Se você quer saber essas respostas, fique comigo até o final desse vídeo e já aproveite, curte esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso apostolado. Então, primeiramente, por que eu estou abordando esse tema? E nos dias atuais temos a tentação de, primeiro, ter uma fé extremamente subjetiva, ou seja, eu é que determino o que eu quero crer e como crer. E vamos ver que isso é um grande erro. E também por confundirmos o objeto de nossa fé. O objeto da nossa fé, eu já adianto, é o próprio Deus. Mas muitas vezes colocamos a fé em nós mesmos ou, pior ainda, colocamos a nossa fé em elementos exteriores a nós, como um governo, uma ação política ou até mesmo os elementos da natureza. Então, fique comigo até o final desse vídeo e vamos refletir um pouquinho sobre o que é a fé. Antes de mais nada, vamos diferenciar a fé religiosa da fé natural. O que seria a fé natural? A fé natural seria o fato de que acreditamos em algumas coisas porque isso se mosra verossímil, se demonstra que podemos acreditar naquilo mesmo que não tenhamos a compreensão completa daquilo em que colocamos a nossa fé. Como, por exemplo, podemos acreditar na previsão do tempo que vemos na TV ou na internet, pois sabemos que existem meios técnicos que as pessoas podem se utilizar para conseguir prever com uma certa segurança os fenômenos da natureza, os fenômenos do clima. Por isso, acreditamos nesses alertas. Também acreditamos, antes mesmo de iniciar um tratamento médico, que é receitado pelo médico, que ele vai ser eficaz e vai nos restabelecer a saúde, porque nós acreditamos que o médico tem o conhecimento necessário sobre a anatomia humana, sobre o funcionamento do nosso corpo, sobre as técnicas necessárias, sobre o uso de medicamentos que irá colaborar com o restabelecimento da nossa saúde. Então, tudo isso são fé humana, baseada no conhecimento que temos das leis naturais que regem o universo. Por outro lado, também existem crenças em coisas que dependem, estão fundamentadas não no conhecimento, não na racionalidade, mas está subordinado à nossa vontade e os nossos sentimentos. Como, por exemplo, um torcedor que deseja que o seu time vai ser campeão mundial e ele acredita que esse time irá de fato ser campeão mundial. Ou no final do ano, na virada do ano, depositamos a nossa esperança, a nossa fé de que o ano que se inicia será muito melhor do que aquele que está acabando. Isso são fés naturais baseadas na vontade e no sentimento. E essa fé é a que mais nos frustra, pois não temos a menor certeza de que as coisas acontecerão como nós gostaríamos que fosse. Por exemplo, eu acreditava que o Flamengo seria campeão mundial, mas não foi. Então, são fés baseadas em situações frágeis, que são a nossa vontade e os nossos sentimentos. E, infelizmente, hoje em dia, grande parte das pessoas tem a sua fé apenas sustentada, fundamentada nos seus sentimentos e nas suas próprias vontades, o que é um grande perigo. Mas o que tudo isso tem a ver com a fé religiosa? A fé religiosa, e mais precisamente a fé cristã católica, ela não é baseada nos sentimentos e muito menos em emoções, mas ela é fundamentada
em dois pilares fundamentais. O primeiro deles, na nossa racionalidade, e o segundo, na ação divina, na revelação do próprio Deus, dos elementos principais da nossa fé. A nossa fé começa com o nosso conhecimento. E o primeiro conhecimento que temos do mundo é do mundo sensível, as coisas que estão ao nosso redor. Portanto, não é fruto do nosso sentimentalismo ou de êxtases espirituais, místicos. Até mesmo esse conhecimento sobrenatural que é possível se chegar não é fruto de meros sentimentos ou de êxtases religiosos ou supersticiosos, como se fundamenta a maior parte das religiões pagãs. Por exemplo, as pessoas que creem em horóscopo não têm a menor base na realidade concreta. É fruto meramente de superstições, de crenças infundadas. Mas a fé cristã católica, ela é revelada pelo próprio Deus. E essa revelação se concretiza na palavra de Deus, ou seja, as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, que para nós católicos damos o nome de Depositum Fidei, ou Depósito da Fé. Portanto, essa revelação divina está objetivamente concretizada na nossa história. Santo Agostinho elabora sua prova da existência de Deus partindo das coisas criadas para se chegar ao Criador. Santo Tomás de Aquino também faz um percurso semelhante, embora mais elaborado, usando elementos concretos da metafísica, que nada mais é do que uma reflexão profunda que parte das coisas mais simples até as realidades mais completas, mais complexas, numa sequência lógica de causas e efeitos, até chegar à causa primeira, que é o próprio Deus. A esse esforço racional, natural, de conhecer a Deus é denominado de teologia natural, ou, para usar uma linguagem aristotélica, teodiceia, que é o conhecimento de Deus por meio da razão. Contudo, a teologia natural, ou teodiceia, é limitada, pois ela nos dá a certeza da existência de Deus, mas não nos diz quem é Deus. E quem responde a essa pergunta, quem é Deus, é o próprio Deus. O próprio Deus que se revela aos seres humanos. Temos outros vídeos aqui no canal que nos mostram como se dá essa revelação de Deus. Aqui nesse vídeo, quero focar no fato de que Deus se revela, Deus se apresenta aos seres humanos. E a aceitação dessa revelação se dá por meio da fé sobrenatural. Não apenas a fé natural, como eu já mencionei no início do vídeo. E a fé será ao mesmo tempo dom de Deus e virtude. Como dom de Deus, ela nos é dada gratuitamente, sem nenhum mérito de nossa parte. Simplesmente Deus nos concede o dom da fé, o dom de crer. Somos capazes de compreender e de crer em Deus. Por outro lado, a fé ela é uma virtude teologal, porque ela nos é dada por Deus como dom, mas uma das características das virtudes é que precisamos fortalecê-la por meio dos hábitos, ou seja, da nossa prática. Caso contrário, corremos o sério risco de perder a nossa fé por não usá-la, por não aperfeiçoá-la, por não alimentá-la. Então, a fé ela é dom de Deus, mas para que possamos fortalecê-la, é necessário que nós tenhamos o pleno conhecimento daquilo que cremos e busquemos fortalecer em todas as circunstâncias a nossa fé em Deus. E qual é o conteúdo de nossa fé? O conteúdo da nossa fé é o próprio Deus. O próprio Deus revelado e tudo aquilo que ele nos revelou. E os dois pontos fundamentais da revelação de Deus é, primeiro, Deus é criador. Foi ele que criou o universo, estabeleceu suas leis e o ordenou de forma plena e perfeita. A verdadeira ciência busca compreender essas leis
naturais estabelecidas por Deus e dominá-las para cumprir a sua vocação que Deus já tinha dito lá no livro do Gênesis, de sermos senhores da criação. Nesse sentido, não há uma separação entre fé e razão, entre fé e ciência, sobretudo se a ciência estiver realmente buscando a verdade, pois Deus é a própria verdade e, na medida em que usa essas descobertas, esse conhecimento para o aperfeiçoamento da vida humana. E o outro aspecto da revelação de Deus, que para mim é ainda mais importante, é a redenção. Deus, na medida em que se revela para nós, revela também quem somos nós, que é os seres humanos. E os seres humanos é imagem e semelhança de Deus, dotados de liberdade. E, fazendo mau uso de nossa liberdade, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, cometendo o pecado original, do qual todos nós carregamos as suas consequências. Deus, no seu infinito amor, veio nos redimir, veio nos libertar dessa condição de morte e condenação eterna e veio restabelecer a sua relação íntima e amorosa conosco por meio da encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus que se faz homem, que se faz um de nós para nos salvar, para nos redimir. Esse mistério de um Deus criador e redentor é o fundamento da nossa fé. Portanto, nossa fé está fundamentada em Deus. Porém, desde o pecado original, temos a tendência de invertermos isso e colocar a nós mesmos como o centro de tudo. Aí voltamos a um subjetivismo no qual Deus deve estar a nosso serviço e não nós ao serviço de Deus. Portanto, nós caímos na tentação original de querermos sermos como deuses e nos colocar na posição de deuses. E na atualidade, isso é cada vez mais forte. Primeiro temos a tentativa de colocar os seres humanos no centro de tudo. O homem como o centro da criação. E na atualidade, o próprio homem está pouco a pouco sendo posto de lado e está sendo introduzido no seu lugar um culto à natureza, um culto à Mãe Terra, à Pachamama e tantos outros cultos semelhantes aos cultos pagãos antigos. Mas é claro que tudo isso está sendo disfarçado como ciência, como uma preocupação com o meio ambiente, mas na verdade é uma prática pagã de idolatria à natureza. E a ideia de uma fé subjetiva é o ponto de partida para esse relativismo, pois na medida em que abandonamos a verdade revelada por Deus, presente na criação, presente na natureza, de forma objetiva, quando abandonamos a verdade, abandonamos a nossa própria fé e caímos num vazio existencial, pois só Deus é o fundamento seguro para pôr a nossa esperança e não os nossos sentimentos e vontades. Como eu mencionei, na plenitude da revelação de Deus, Jesus se encarna. O Verbo se faz carne, passa a habitar entre nós. Jesus Cristo é o Deus feito homem que veio para nos libertar, veio nos salvar. E a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo faz do cristianismo algo completamente novo e completamente diferente de tudo o que existe em matéria de religião, pois colocamos a nossa fé numa pessoa divina, que é em si o único caminho, a única verdade e a única vida. Por isso, tudo o que temos e tudo o que somos deve ser orientado a partir da pessoa de Jesus Cristo e naquilo que ele veio realizar, ou seja, a nossa redenção, a nossa reabertura para com Deus e a promessa de vida eterna. Sendo assim, a nossa relação com Deus não é apenas de acreditar ou não acreditar, mas é uma resposta de amor, pois Deus nos amou
primeiro e veio até nós para nos libertarmos da nossa condição de morte, para nos dar a vida eterna. Portanto, devemos corresponder a esse amor a Deus. E essa fé e esse amor, ele deve ser concretizado na nossa vida, pois, como eu falei, não há nada de sentimentalismo em nossa fé, mas temos uma fé objetiva, uma fé concreta. E dentro dessa fé concreta, objetiva, temos a necessidade de nos comprometermos. E o nosso compromisso deve ser na participação da ação do próprio Deus. Deus nos permite participar de sua ação criadora quando somos geradores de novas vidas ou quando, fazendo uso da reta razão, dominamos sobre os elementos da natureza, transformando-a para o desenvolvimento dos seres humanos por meio da técnica, por meio do aperfeiçoamento da cultura e por meio da construção da civilização. Foi dessa forma que, à medida em que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo foi introduzido entre as nações, essas transformações científicas, culturais, foi se desenvolvendo e dessa forma chegamos a um nível civilizacional e cultural nunca antes imaginados pela humanidade. Mas tudo isso, todo esse desenvolvimento civilizacional e humano corre um sério risco de desaparecer, pois na medida em que abandonamos a Deus, abandonamos a sua verdade, a verdadeira ciência, a verdadeira razão, tudo o que foi construído com base nessa revelação de Deus pode vir a ruir. E participamos da ação redentora de Deus na medida em que nos comprometemos com a nossa própria vivência da fé, buscando uma santidade pessoal, individual, para que possamos nos unirmos intimamente a Deus e corresponder a esse amor para com Deus que nos conduz à salvação. Mas não devemos simplesmente parar em nós mesmos numa atitude egoísta, mas devemos nos voltar para os outros e evangelizarmos, sermos sal para a terra e luz para o mundo, como nos manda Jesus Cristo. E dessa forma, iluminar e dar sabor à vida daquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Portanto, dessa forma, seremos meio de salvação para a vida de outras pessoas. Então, meus irmãos e irmãs, esta é a nossa fé, a beleza da fé revelada por Deus. Fiquem todos na paz de Deus e, como sempre, aquele abraço.